Babi, é o seguinte, eu fico até nervoso de anunciar a próxima mentora, de verdade. Então respira. E assim, fico nervoso, e quando eu vi que ela estava presente aqui, eu disse, caraca, eu vou estar falando aqui em nome de uma das maiores ativistas do nosso país. Alguém que também eu estudei, que eu aprendi. E eu vou apresentar agora ela, então. Vamos lá? Ok, Vamos conhecer? vai dar tudo certo. Vamos receber agora, então, uma das maiores ativistas do Brasil. Ela se chama Isabel Maior, que tem um currículo, gente, enorme. Eu não vou conseguir ler todo o teu currículo aqui, porque senão eu vou ficar 2 dias inteiros aqui no Congresso. Olha. Mas a Isabel, ela é médica, Quer que eu professora leia? Quer que eu leia pra você? aposentada da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela também é mestre em Medicina Física e Reabilitação pela UFRJ e especialista em Bioética pela Universidade de Brasília. A Isabel também é titular da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, conselheira do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência do Rio de Janeiro e integrante do Fórum da UFRJ Acessível e Inclusiva. Ela também atua no movimento social organizado das pessoas com deficiência desde 1977. Gente, Babi, qual é a mentoria que a Isabel vai nos presentear hoje? olha que máximo. Como mobilizar a minha comunidade para a inclusão acontecer. Esse é o tema da mentoria de Isabel Maior. Com vocês, ela, uma das maiores ativistas do movimento inclusivo do país, Isabel Maior. Fabi Xavier, levanta os braços. Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Isabel, ela entra numa olá, cadeira fica à de vontade. rodas, empurrada por uma senhora negra que trava as rodas da cadeira dela. Ela é uma mulher parda de cabelos pretos, lisos e curtos. E ser saudada dessa maneira é muito agradável. Mas eu quero dizer que eu também estou impactada com o que eu acabei de ouvir, né, da Isabela, que nos brindou aqui com a nova geração de pessoas com deficiência. É isso que é mais importante de tudo. Foi isso que eu fiquei vendo. Olha, Isabela, você vai ter que responder tanto recadinho, teve tanto garoto ali pedindo teu contato. Cuidado, hein, mamãe? E eu, se fosse a mãe ou o pai, já estava aqui preocupada, né? Mas é isso, foi muito bacana mesmo de ouvir. Bem, tentar falar sobre um pouquinho de como mobilizar a comunidade é algo que talvez vocês não sabem, mas eu já vivo nesse mundo pela luta das pessoas com deficiência há 44 anos, e o ano internacional, na verdade, tem menos tempo do que isso, né? O ano internacional tem 40 anos, que foi 1981, mas eu me tornei uma pessoa com deficiência 4 anos antes. Então, eu já estava na luta, já tinha, inclusive, me formado em medicina, quando comemoramos 1981. E esse ano, só depois é que a ONU, em 92, criou o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que é o dia de hoje, que vocês já falaram, desde manhã estou assistindo, assisti de casa, assisti quando estava vindo para cá, para o estúdio, e quero dizer que também estou muito feliz, porque foi justamente o Inclusão na Prática da nossa Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro, que me tirou de casa, do confinamento. É a primeira vez que eu estou vindo presencialmente a uma atividade. Então, isso é um marco para mim, a possibilidade de estar aqui com vocês. E, em 92, é isso que eu quero contar, foi criado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E esse ano, a cada ano, a ONU vai escolhendo um tema para, de certa maneira, motivar, para orientar de que como nós vamos comemorar, celebrar e também reclamar daquilo que ainda não foi alcançado. Esse ano, o tema é liderança e participação da pessoa com deficiência no mundo pós-Covid-19, um mundo que seja inclusivo, acessível e sustentável. Então, em suma, é o mundo todo que nós sonhamos, todas as pessoas, sejam pessoas com deficiência ou pessoas que não tenham nenhum tipo de deficiência. Mas a primeira coisa que eu quero dizer, que a comunidade precisa, talvez, entender, é que as pessoas não são a deficiência. Esse é o ponto principal. Quem é a deficiência é a atitude preconceituosa da sociedade ou da comunidade. E o que faz a deficiência acontecer, quer dizer, eu me sentir uma pessoa com deficiência ou não é o fato de eu usar uma cadeira de rodas, ou da Isabela de vez em quando precisar sentar e andar um pouco mais devagar,
ou andar do jeito que ela anda, contanto que ela chegue lá onde ela quer. O que faz isso tudo acontecer é um direito novo que nós temos, chamado acessibilidade. É um recurso que nós utilizamos, muitas vezes, para dar a liberdade que nós temos direito, né? A autonomia, as possibilidades que se aumentam. Estamos aqui todos assistindo e aquelas pessoas que usam, por exemplo, a língua brasileira de sinais também estão assistindo, porque nós estamos utilizando a tradução simultânea, tanto português como língua brasileira de sinais. Assim como legenda, assim como audiodescrição, que já foi feita, que é feito durante todo o evento, e todos os recursos de tecnologia. O que vocês já falaram e já explicaram, eu adorei a explicação de dizer que linguagem simples não é nada fácil. Linguagem simples é difícil, é descomplicar as coisas. E olha, eu que dei aula de medicina por muitos anos na minha vida, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós fazemos justamente o contrário, nós complicamos as coisas. E, de certa maneira, nós precisamos descomplicar em alguns momentos, porque senão os alunos não aprendem em nenhum dos âmbitos, desde a pré-escola até a pós-graduação. De vez em quando você dá uma terminologia, por exemplo, mais difícil, fala de inclusão e tem que explicar o que é inclusão. E explicar o que significa inclusão significa dizer que as pessoas são diferentes, essa é a nossa característica, a diferença. Nós somos diversos, a sociedade é formada por pessoas, todas elas diferentes, e que todas as pessoas diferentes têm direitos iguais. Esse é o ponto principal. Se a comunidade entende isso, de que se eu sou diferente, mas eu tenho o mesmo direito de participar, desde a festa até a escola, o ambiente de trabalho, em todas essas questões, isso significa que eu entendi o que é inclusão. E isso significa que eu passaria a ser também mais uma pessoa a lutar pelo direito de qualquer um das pessoas. E essas diferenças, elas podem surgir a qualquer momento. A pessoa pode nascer com alguma situação diferente. E por que a gente não fala configurações diferentes? Gosta tanto de informática hoje em dia, né? Os computadores têm configurações diferentes, os tablets, os smartphones têm configurações diferentes. Nós, os humanos, também temos configurações diferentes. Alguns falam de outra forma, alguns falam e ouvem de forma diferente, outros se movimentam de forma diferente, outros compreendem de forma diferente. E outros têm, de vez em quando, necessidade até de se isolar um pouco, quando o excesso de estímulos faz com que uma pessoa, por exemplo, com autismo, precise ficar tranquila para daqui a pouco ela voltar ao agito geral da comunidade. Agora, o que a comunidade pode fazer? Se juntar, se unir e debater, conversar de forma simples. Entender que uma criança com deficiência tem que estar lá naquele parquinho. Então, vamos imaginar uma comunidade que está sendo construída uma nova praça. E nessa praça vai ter um espaço para crianças. Primeira coisa que nós temos que pensar é que algumas crianças serão crianças com deficiência. E isso acontecerá sempre. E isso precisa que seja respeitado desde o início do planejamento. Leis, vocês vão dizer, vamos fazer uma lei para que a praça seja acessível a uma criança com deficiência. Não precisa pensar mais em lei. Lei nós já fizemos. Leis já estão todas aí. O que nós precisamos agora é da execução. É que tudo seja feito, seja colocado em prática. Por isso o nome do Congresso Inclusão na Prática, tão bem escolhido. Porque nós precisamos que as coisas saiam do papel. A gente abra o livro das leis, consiga entender, e as leis estão sendo agora traduzidas para uma linguagem mais simples, justamente a própria Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU já tem um formato simples, e nós podemos dizer, desde o primeiro ponto, todas as pessoas têm os mesmos direitos, desde que elas tenham as mesmas oportunidades. E vocês sabem, há 40 anos atrás, qual era o lema do Ano Internacional? Era igualdade e participação. Exatamente a mesma coisa que nós podemos utilizar hoje. Isso significa que
que a sociedade tem que ir progressivamente se imbuindo desse espírito, aprendendo, errando e acertando. Mas a primeira comunidade mais próxima é a família. Então, a primeira questão que eu acho mais difícil é a família entender que uma pessoa com deficiência tem sonhos, tem possibilidades, tem tudo a seu favor, desde que ninguém crie um limite. Se nós não tivermos boas expectativas e não tivermos as mesmas expectativas em relação a uma criança, a um jovem, um adulto, ou uma pessoa idosa que tenha alguma limitação, algum impedimento, seja sensorial, seja um impedimento físico, ou seja um impedimento intelectual ou mental, porque também as pessoas com transtorno mental, que são chamadas pessoas com deficiência psicossocial, fazem parte desse conjunto protegido pela Lei Brasileira de Inclusão e protegido pela Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, se nós não percebermos que todos têm essas mesmas oportunidades, nós não vamos estar fazendo nada demais. Nada que faça mudar o mundo. E a atitude da comunidade é agir em conjunto. Porque eu sozinha posso fazer alguma coisa, a Isabela sozinha pode fazer muita coisa. A geração da Isabela já faz muita coisa, porque faz de uma forma mais espontânea do que a minha geração há muitos anos atrás, em que quase tínhamos vergonha de ser pessoas com deficiência. E as famílias muitas vezes escondiam as pessoas com deficiência. Eu me lembro que no primeiro censo sobre pessoas com deficiência no Brasil, em 91, nós ficamos muito preocupados que as pessoas negassem a existência de pessoas com deficiência. Mas agora não, muito pelo contrário. Agora o que nós temos é que ter orgulho de existirem pessoas com deficiência. E orgulho de que cada família possa dizer que tem uma pessoa com deficiência e dar a essa pessoa todas as oportunidades. Começa no parquinho, se for uma criança. Começa na escola, se for uma criança maiorzinha, ou na creche, né? E daí, porque eu sou apaixonada pela educação inclusiva. Se vocês querem me ver de cara amarrada, é falar em escola especial. Não falem em escola especial comigo, porque eu quero é que tudo que é especialmente importante para as crianças com deficiência esteja na escola comum, lá onde todos têm que conviver. É assim. É isso que a comunidade precisa fazer primeiro. Cadê a escola? Qual é a escola daquela comunidade? Aqui no Rio de Janeiro, nós temos várias regionais de educação. Então, se nós podemos conversar com essas regionais e ver se as escolas estão todas prontas, não vamos ficar esperando matrícula de criança com deficiência, não. Vamos mudar essa política. A escola tem que começar a estar pronta, ver a acessibilidade, ver os recursos de braille, ver a marcação do chão para chegar ao direcionamento que vai ajudar com que crianças com deficiência visual possam se locomover com independência. Onde estão aqui, nós temos na Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, nós temos um profissional, que é o profissional de apoio à educação especial. E ele vai estar lá, é um cuidador que está dentro da escola, como diz a nossa Lei Brasileira da Inclusão, que é o profissional de apoio escolar para justamente ajudar as pessoas e não precisar a família ficar o tempo todo na escola. Mas se tiver que ficar algum tempinho lá, é melhor que aconteça isso do que a criança não estar na escola. Então, primeiro ponto, para mim, volto lá para o lazer. Criança tem que ter seu horário de lazer. Criança tem que ter o seu centro de reabilitação, se ela precisar. E aí nós vamos ver. Aqui acabamos de ver no telão, a Flávia acabou de mostrar vários pontos da Secretaria da Pessoa com Deficiência que estão nos assistindo. Mas, além disso, nós temos os centros especializados de reabilitação que pertencem ao SUS, a Secretaria Municipal de Saúde no Rio, que também tem. E é isso que nós precisamos conhecer. Vamos lá conhecer. A comunidade vai lá, pergunta, vê se tem grupo de voluntários. Vamos fazer essa parte. Outra atividade, outra maneira da comunidade participar. Então, pode ser através do SUS e o SUAS. Nós temos também as unidades da Secretaria de Assistência Social
atendem as pessoas com deficiência, que dão as informações, porque se você não souber os seus direitos, você vai acabar sobrando. Falando de uma maneira muito simples agora e muito direta. Não espere que o governo vá lembrar de ir lá. Nós fazemos tudo. Eu trabalhei muitos anos na área governamental. Agora eu já sou uma pessoa aposentada por tempo de serviço. Mas já trabalhei muito tempo. Mas, de vez em quando, quem precisa saber que tem direitos é o cidadão, é a família, é a própria pessoa com deficiência. Aí ela vai saber seus direitos, vai se inscrever. Se for uma pessoa, e nós sabemos que a maioria das pessoas no Brasil e na maior parte do mundo ainda são pessoas pobres, pertencem a famílias pobres, por isso nós temos uma política importante chamada Benefício de Prestação Continuada, é o BPC. É o valor de está escrito na Constituição do Brasil desde 88, o artigo 203. Recebe um salário mínimo aquela pessoa que pertence a uma família muito pobre, que não pode cuidar dela, e essa pessoa é uma pessoa com deficiência. Aí não importa a idade, a questão é a pobreza, né? Então, nós temos que ter essa informação e passar essa informação adiante. Passar a informação sobre a escola, passar a informação sobre os centros de reabilitação, sobre os centros de atendimento, passar as informações sobre as leis em geral, passar a informação sobre o direito ao trabalho. Esse é o direito que vai nos empoderar mais do que todos. É aquele que vai fazer com que a pessoa com deficiência seja um usuário de todos os serviços, seja um consumidor, um pagador de impostos. É isso que uma pessoa com deficiência quer. Ela quer ter o seu espaço no mercado de trabalho. Mas, de vez em quando, nós ainda não vencemos todos os preconceitos. E, para isso, nós temos que ter a reserva de vagas no mercado de trabalho. Então, a comunidade, e aqui eu falo pensando nos empresários, pessoas com deficiência sabem trabalhar, sabem fazer o trabalho, sabem dar lucro às empresas. Pessoas com deficiência que foram para a escola, que tiveram a oportunidade de profissionalizar, de entrar na universidade, ou mesmo nas escolas técnicas, ou terminar o 2º grau, ou aprender um ofício, todas elas estão prontas para trabalhar. Nós temos em torno de 9 milhões de pessoas com deficiência em idade de trabalho e que estão preparadas. Cada vez a escolaridade das pessoas com deficiência é maior. E talvez a comunidade não saiba disso, e às vezes um pequeno empresário diz: mas isso é só obrigação daqueles empresários cujas empresas têm 100 ou mais pessoas. Mas nada impede que uma empresa que tenha menos do que 100 empregados também dê a oportunidade de uma pessoa com deficiência trabalhar. E para que nós precisamos de uma pessoa com deficiência trabalhando? Porque ela é uma pessoa, só por isso. Sempre ela é primeiro pessoa. People first. Foi assim. Falando em inglês, às vezes fica mais importante, pode ser que signifique primeiro pessoa. Um trabalhador com deficiência vai gerar lucro. Ele vai ter salário no final do mês. Ele vai fazer compras, ele vai pagar impostos, ele vai trazer o sustento para a sua família. Então, é isso. A comunidade precisa também formar as suas associações ou participar daquelas que já existem. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, nós temos muitas associações. E nós temos um outro órgão que me dá muito orgulho, no qual eu pertenço, e estou terminando meu 3º mandato agora, cujas eleições do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência acontecerão no próximo dia 15 de dezembro. Um dia muito importante para todos nós aqui. Vai haver uma grande renovação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência da nossa cidade. E o Conselho é um local em que se reúnem pessoas com deficiência, pessoas que pertencem às associações e pessoas que representam as várias secretarias de governo da prefeitura da cidade. E ali todos dialogamos. É um conselho que tem sempre tido muitos sucessos. Dialoga, orienta, consegue receber as demandas da sociedade, sabe quais são as reclamações. Por exemplo, nós temos muitas reclamações ainda sobre transporte. Transporte ainda não está de acordo com o que nós queremos. Mas é a comunidade que pode nos ajudar a mudar isso tudo.
Será que ônibus com elevador é o que nós queremos? Não, não é. Posso dizer para vocês. Pode ser até que o ônibus com elevador leve a minha cadeira de rodas, mas a pessoa idosa também precisa subir no transporte coletivo. E ela não consegue se só tiver elevador. Nós queremos piso baixo. Estou falando bem alto, assim, piso baixo, porque eu acho uma palavra, gosto tanto dessa expressão e gostaria tanto que a cidade do Rio de Janeiro fosse o exemplo da cidade que podem mudar. Nova York já teve ônibus só com elevador. Não deu certo. Aos poucos foi mudando e foi trazendo o piso baixo. Alguns bairros ou algumas rotas são íngremes e aí não dá para ser aquele ônibus grande com o piso baixo, mas aí, para isso nós podemos ter um ônibus de tamanho menor. Em suma, a comunidade é a maneira, e a comunidade se unindo através da união, do entendimento de que as pessoas com deficiência, de que as famílias que têm pessoas com deficiência têm direitos e devem ser convidadas para uma coisa muito importante, que eu acho que se cada um se preparar para isso, que agora que nós vamos poder voltar para o convívio social, vão começar de novo as festas de aniversário. E tem uma coisa que todos nós sabemos que marca muito, tanto para o bem como marca também para o mal, quando deixamos de convidar uma família que tem uma criança com deficiência para uma festa de aniversário. Isso já aconteceu com todo mundo no passado. Então, como é que a comunidade pode fazer? Quando for preparar a festa, prepare uma festa que tenha acessibilidade e jamais esqueça de fazer o convite a uma pessoa com deficiência, a uma criança com deficiência. Vamos fazer das nossas próximas festas o início da inclusão de qualquer maneira que a comunidade puder fazer. E eu quero pedir mais uma questão de atenção à comunidade, que é a violência contra pessoas com deficiência. Flávia já esteve aqui com a camisa, acho que nesse momento não tem nenhuma camisa aqui da campanha do movimento das mulheres. Está aqui. Isso. Volta aqui, Flávia. Fica aqui na tua frente, você estava usando. Obrigada, Flávia. Essa camisa é a camisa do roxo com o símbolo da mulher com deficiência. Aqui é aquele símbolo feminino, né, que é o espelho da Afrodite ou da Vênus, da deusa romana. E ali um símbolozinho muito sutil, que é uma mulher que tem um braço, como se fosse um braço mais curtinho, né? Pode ser uma amputação, pode ser uma alteração congênita, para mostrar que esse movimento novo, movimento nacional de mulheres com deficiência, ele tem que entrar em todas as comunidades. Em todas as comunidades nós temos mulheres com deficiência. E muitas vezes mulheres e meninas e crianças, mas principalmente mulheres, podem ser vítimas de violência. E aí nós precisamos ajudar a essas mulheres a saírem da situação e do ciclo de dependência, muitas vezes econômica, e precisamos pensar que toda essa retaguarda de apoio, que vai desde as forças de segurança pública até os abrigos que acolhem as mulheres com deficiência e precisam acolher também os seus filhos, tenham acessibilidade e tenham os recursos. Então, essa é uma campanha nova, esse roxo que está iluminando já os Arcos da Lapa, lindíssimos, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, parabéns. Fico muito feliz que a Helena Werneck tenha conseguido trazer todo esse trabalho para o Rio de Janeiro. Viu, Alex? Você e Babi também aqui à frente hoje conosco. Então, vamos fazer desse Dia Internacional da Pessoa com Deficiência um dia que seja tanto da área das pessoas com deficiência como da comunidade como um todo, porque a luta vai continuar sempre. A luta social não para nunca. Quem é ativista de direitos humanos, isso é uma luta dos direitos humanos, é uma luta sempre suprapartidária. Ela vai permitir com que as pessoas sejam mais felizes, que as comunidades sejam mais ricas em humanidade. É isso que nós queremos. E eu fico muito agradecida por esse convite, por essa possibilidade de estar com vocês num programa que está ganhando cada vez mais audiência, porque fala para a população. Obrigada.
Essa é a Isabel Maior. Todo mundo teve uma aula potente demais, né, Fabi? Em linguagem simples. Em linguagem simples. A mais simples Efetiva. E foi. E nós estamos falando de uma médica aqui, né? E eu gostei muito da tua fala quando você falou. A Babi também é estudante de psicologia. E o quanto a forma de ensinar, às vezes, ela é muito burocrática. Vamos lá, vai. É mais truncada. O academiquez, às vezes, complica um pouco para a gente que está acessando o conteúdo pela primeira vez e que vai falar e fazer e trabalhar com as pessoas, né? Eu, por exemplo, meus trabalhos, Alex, meus trabalhos, Isabel, eu tento simplificar o máximo possível por causa da aprendizagem da comunicação artística. Eu sei que é melhor, mais gente vai acessar meus trabalhos acadêmicos se eu simplificar, não é verdade? Nós podemos fazer das duas maneiras, né? Nós temos que aprender, por exemplo, que um edema é um edema, mas podemos falar que é um inchaço. Isso, exatamente. Depende de como você está falando. Exatamente. Se o médico vai falar o medication, vamos brincar assim, na frente do paciente, pobre paciente, vai sair dali totalmente desorientado. Mas você tem que ir. E quantos de nós já fomos, né, prejudicados por conta da falta dessa linguagem simples? Eu, diversas vezes no ensino médio, eu me recorro a coisas que eu não conseguia entender e eu achava que a culpa era minha, né, que eu que não estava conseguindo acompanhar. Mas muito interessante quando você fala também em mobilizar a comunidade. Essa foi a fala da Isabel, né? O poder que a gente tem que ter de mobilizar a nossa comunidade em várias esferas sociais. Então, Isabel, a gente está aqui com uma outra influenciadora na bancada do Influenciador, uma amiga querida, jornalista, fotógrafa, mestre em comunicação, e que a Rebeca vai coordenar agora para a gente conhecer um pouquinho dela. É isso mesmo, Alex. A gente está com a jornalista, fotógrafa e mestre de comunicação, Jane Carvalho, e que eu queria saber o que você está achando com todas essas experiências e relatos. O que você acha que vai estar levando contigo após essas experiências que você tem tido aqui? A gente roda muito o mundo aí, né, como jornalista, como fotógrafa, e a gente fica achando que já viu muita coisa, né? Só que aí, quando a gente vê depoimentos como o da Bela, como o da Isabel, como os outros que estavam aqui, a gente vai vendo que tem muito que aprender. Cada dia a gente aprende mais, porque assim, já fiz matérias com pessoas com deficiência, já vivenciei. Só que essa troca de informação aqui, né, essa troca ela é muito importante para que a gente entenda, vivencie mesmo esses detalhes, esses pormenores, né, que a gente acaba não vivenciando. Uma dificuldade, às vezes, de você entrar num ônibus, uma dificuldade de você viver no ambiente comunitário com outras pessoas, né? Imagina numa faculdade, uma pessoa que tem deficiência, numa sala, né, de aula com outras pessoas. Então, assim, eu estou emocionada, estou grata, porque essa troca de experiências, eu acho que ela tem que ser mais ainda divulgada, né? A gente vê pouco. Às vezes, acaba sendo uma discussão de nichos, né? De pessoas que conversam com pessoas que têm a mesma questão. E aí eu acho que o motivo aqui que a gente está nessa inclusão na prática é na prática mesmo, porque eu estou conseguindo entender coisas que eu não via antes, né? Vou poder conversar com outras pessoas e vou replicar essa informação, como a gente hoje funciona em redes, né? Então, assim, eu vou passar para outras redes e acho muito necessário que essas trocas continuem, né? Porque a gente tem vários influenciadores aqui, várias pessoas que têm muitos seguidores, pessoas que têm relevância na rede social também, né? E que vão poder estar levando isso aí para outras falas, né? Em que a gente possa replicar. Mobilizar a comunidade. Como Exato, falou, que a gente né? possa replicar mesmo, né? Porque às vezes as pessoas acham estranho pessoas que não têm deficiência falar da deficiência, como se a gente não pudesse falar, né? Tipo assim, você não tem deficiência, você não pode falar sobre isso. E por que não, né? A importância de a gente entender esse lugar de fala, né? O Alex, uma pessoa sem deficiência, do lugar que ele ocupa, como ele pode ser um aliado para combater o capacitismo. Sim. Eu mesma já me senti com uma deficiência, né? Porque eu sou mastectomizada, já tive um câncer de mama. E quando eu tive esse processo todo que eu passei, eu mesma me senti diferente das pessoas. Não é uma coisa explícita, porém, eu me sentia, eu vou entrar numa academia, como eu vou trocar de roupa na frente de outras mulheres, né?
Depois eu fiz a reconstrução e tudo mais, mas assim foi um impacto, né? É um impacto e é uma coisa pequena considero pequena diante de tantas outras coisas que a gente está vendo aqui, né? Então eu fico pensando, puxa, se eu me sentir dessa forma num momento com uma coisa que não era nem tão, né? Considero realmente pequena diante de tantas histórias, imagina o quanto essas experiências no dia a dia, né? Então, acho muito importante que a gente leve para outras falas, para outras pessoas, e que essa troca se mantenha, né? E, assim, estou muito grata por estar aqui vivenciando isso. E, na verdade, isso nem a gente está falando, não é nem problema, né? Estou falando em uma deficiência que é uma característica. A gente tem que entender assim, porque às vezes a gente acaba desumanizando a existência de pessoas com deficiência por achar que eu tenho algo. Porque eu, Alex, eu não posso dizer que eu tenho uma deficiência. Eu tenho limitações. Não, sabe o que a gente não pode dizer? É quando você diz assim, todo mundo tem uma deficiência. Exatamente. Como se diminuísse as diferenças. Né? As diferenças todas existem. E o fato até de que você comentou agora, sobre o fato de ter sido uma mulher que passou por uma cirurgia de mama, isso não é uma coisa pequena. Para você era uma coisa muito grande, sim. E você precisou se acostumar com aquilo, né? E essas questões têm que ser valorizadas e têm que ser entendidas e deixar que cada um encontre seu tempo. Por isso que nós precisamos ter o apoio. E outra coisa, acho muito legal que você falou dos nichos, porque, na verdade, é isso mesmo. Nós acabamos nos fechando muito em círculos de proteção. Começou assim, como círculo de proteção. E o que nós precisamos hoje, agora vou usar uma palavra difícil, mas a gente traduz, interseccionalidade. Né? Significa o quê? Porque eu não sou só mulher. Eu sou uma mulher... posso trabalhar, tenho um grupo de trabalho, um trabalho na academia, a outra é uma pessoa branca, a outra é uma pessoa preta, outra é um homem com deficiência. Então, nós pertencemos, na verdade, a vários grupos. Várias identidades, e esses grupos todos envolvidos, cada um discutindo um pouco de cada coisa, que é importante. Então, lá na comunidade, o grupo de empregados, o grupo de empregadores, o grupo de pessoas que trabalham, por exemplo, com faxina, por que não falar sobre deficiência? Por que não? Tem tantas pessoas, né? Assim como um grupo de professores, assim como um grupo de pessoas que lidam com outras questões. Por que os sindicatos não falam sobre deficiência? Nós queremos que o assunto esteja na boca do povo. Naturalizado, né, Isabel? Mundo. Naturalizado, exatamente. Essa é a Isabel Maior. Muito obrigado pela sua participação. Ela estava em quarentena, né? E foi o primeiro evento, então para nós é uma honra você ter aceito o convite em nome da Secretaria da Pessoa com Deficiência do Rio, da Helena, da Flávia e toda a equipe. O nosso muito obrigado. Gratidão pela tua participação. Obrigada a vocês. Obrigado. Tchau. Viu?